Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, ligarmos a Deus, nosso Pai, fechar os olhos e ouvir essas frases. Gratidão, agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus queridos pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia e Ana Cristina. Agradeço a Andréia, a Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Nadir. Agradeço a Jéssica, a Graciele. Agradeço a todas as pessoas que nos ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos, à minha escola, a Casa de Lakshmi. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar, à força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, agradeço às minhas queridas aulas, agradeço a minha disponibilidade ao estudo, agradeço ao sol que me ilumina, agradeço aos meus queridos amigos, agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, a todos os seus trabalhadores e a todos os seus moradores. Agradeço aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto, agradeço a todos os que trabalham, agradeço a ajuda espiritual que eu tenho, agradeço aos meus queridos pais e irmãos, agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias, agradeço ao meu ser, agradeço a minha capacidade no estudo, agradeço aos meus queridos alunos, as minhas queridas aulas, agradeço a minha dedicação espiritual, agradeço aos meus queridos amigos, agradeço ao meu discernimento, agradeço aos meus queridos alunos, agradeço as minhas aulas, agradeço ao meu discernimento, eu agradeço intensamente ao meu ser, agradeço a minha alimentação, agradeço a todos os animais, agradeço ao carinho que eu tenho, agradeço poder amar e ser amada, agradeço saber escolher o melhor, agradeço ser definida, dedicada, estudiosa, agradeço a minha dedicação em tudo que eu faço, agradeço poder escolher o melhor para a minha vida, agradeço a minha agilidade, agradeço a minha saúde, agradeço as belezas da natureza, agradeço fazer tudo com calma, agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, à beleza das flores e a toda a natureza. Agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com todas as minhas obrigações com capricho e atenção. Agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Agradeço ser suave, agradeço ser saudável, agradeço poder auxiliar ao próximo, agradeço melhorar mais e mais, agradeço poder orar, poder meditar, agradeço perseverar, agradeço ao mar, à saúde, à vida infinita, agradeço a cidade onde eu moro, agradeço a todos os meus vizinhos de Ribeirão Preto e de São Paulo, agradeço a todas as pessoas que me ajudam, agradeço por poder agradecer, que assim seja para todos os seres da terra e fora. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, ligarmos a Deus, nosso Pai, fechar os olhos e ouvir essas frases. Gratidão, agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus queridos pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e Andrei.
Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia e Ana Cristina. Agradeço a Andréia, a Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Nadir. Agradeço a Jéssica, a Graciele. Agradeço a todas as pessoas que nos ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos, à minha escola, Casa de Lakshmi. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar, à força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, agradeço às minhas queridas aulas, agradeço a minha disponibilidade ao estudo, agradeço ao sol que me ilumina, agradeço aos meus queridos amigos, agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, a todos os seus trabalhadores e a todos os seus moradores. Agradeço aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto, agradeço a todos os que trabalham, agradeço a ajuda espiritual que eu tenho, agradeço aos meus queridos pais e irmãos, agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias, agradeço ao meu ser, agradeço a minha capacidade no estudo, agradeço aos meus queridos alunos, as minhas queridas aulas, agradeço a minha dedicação espiritual, agradeço aos meus queridos amigos, agradeço ao meu discernimento, agradeço aos meus queridos alunos, agradeço as minhas aulas, agradeço ao meu discernimento, eu agradeço intensamente ao meu ser, agradeço a minha alimentação, agradeço a todos os animais, agradeço ao carinho que eu tenho, agradeço poder amar e ser amada, agradeço saber escolher o melhor, agradeço ser definida, dedicada, estudiosa, agradeço a minha dedicação em tudo que eu faço, agradeço poder escolher o melhor para a minha vida, agradeço a minha agilidade, agradeço a minha saúde, agradeço as belezas da natureza, agradeço fazer tudo com calma, agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, à beleza das flores e a toda a natureza. Agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com todas as minhas obrigações com capricho e atenção. Agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Agradeço ser suave, agradeço ser saudável, agradeço poder auxiliar ao próximo, agradeço melhorar mais e mais, agradeço poder orar, poder meditar, agradeço perseverar, agradeço ao mar, à saúde, à vida infinita, agradeço a cidade onde eu moro, agradeço a todos os meus vizinhos de Ribeirão Preto e de São Paulo, agradeço a todas as pessoas que me ajudam, agradeço por poder agradecer, que assim seja para todos os seres da terra e fora. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, ligarmos a Deus, nosso Pai, fechar os olhos e ouvir essas frases. Gratidão, agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus queridos pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia e Ana Cristina. Agradeço a Andréia, a Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Nadir. Agradeço a Jéssica, a Graciele.
Agradeço a todas as pessoas que nos ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos, à minha escola, Casa de Lakshmi. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar, à força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, agradeço às minhas queridas aulas, agradeço a minha disponibilidade ao estudo, agradeço ao sol que me ilumina, agradeço aos meus queridos amigos, agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, a todos os seus trabalhadores e a todos os seus moradores. Agradeço aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto, agradeço a todos os que trabalham, agradeço a ajuda espiritual que eu tenho, agradeço aos meus queridos pais e irmãos, agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias, agradeço ao meu ser, agradeço a minha capacidade no estudo, agradeço aos meus queridos alunos, as minhas queridas aulas, agradeço a minha dedicação espiritual, agradeço aos meus queridos amigos, agradeço ao meu discernimento, agradeço aos meus queridos alunos, agradeço as minhas aulas, agradeço ao meu discernimento, eu agradeço intensamente ao meu ser, agradeço a minha alimentação, agradeço a todos os animais, agradeço ao carinho que eu tenho, agradeço poder amar e ser amada, agradeço saber escolher o melhor, agradeço ser definida, dedicada, estudiosa, agradeço a minha dedicação em tudo que eu faço, agradeço poder escolher o melhor para a minha vida, agradeço a minha agilidade, agradeço a minha saúde, agradeço as belezas da natureza, agradeço fazer tudo com calma, agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, à beleza das flores e a toda a natureza. Agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com todas as minhas obrigações com capricho e atenção. Agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Agradeço ser suave. Agradeço ser saudável. Agradeço poder auxiliar ao próximo. Agradeço melhorar mais e mais. Agradeço poder orar, poder meditar. Agradeço perseverar. Agradeço ao mar, à saúde, à vida infinita. Agradeço a cidade onde eu moro. Agradeço a todos os meus vizinhos de Ribeirão Preto e de São Paulo. Agradeço a todas as pessoas que me ajudam. Agradeço por poder agradecer, que assim seja para todos os seres da terra e fora. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, ligarmos a Deus, nosso Pai, fechar os olhos e ouvir essas frases. Gratidão, agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus queridos pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia e Ana Cristina. Agradeço a Andréia, a Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Nadir. Agradeço a Jéssica, a Graciele. Agradeço a todas as pessoas que nos ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos, a minha escola, Casa de Lakshmi.
Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar, à força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, agradeço às minhas queridas aulas, agradeço a minha disponibilidade ao estudo, agradeço ao sol que me ilumina, agradeço aos meus queridos amigos, agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, a todos os seus trabalhadores e a todos os seus moradores. Agradeço aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto, agradeço a todos os que trabalham, agradeço a ajuda espiritual que eu tenho, agradeço aos meus queridos pais e irmãos, agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias, agradeço ao meu ser, agradeço a minha capacidade no estudo, agradeço aos meus queridos alunos, as minhas queridas aulas, agradeço a minha dedicação espiritual, agradeço aos meus queridos amigos, agradeço ao meu discernimento, agradeço aos meus queridos alunos, agradeço as minhas aulas, agradeço ao meu discernimento, eu agradeço intensamente ao meu ser, agradeço a minha alimentação, agradeço a todos os animais, agradeço ao carinho que eu tenho, agradeço poder amar e ser amada, agradeço saber escolher o melhor, agradeço ser definida, dedicada, estudiosa, agradeço a minha dedicação em tudo que eu faço, agradeço poder escolher o melhor para a minha vida, agradeço a minha agilidade, agradeço a minha saúde, agradeço as belezas da natureza, agradeço fazer tudo com calma, agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, à beleza das flores e a toda a natureza. Agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com todas as minhas obrigações com capricho e atenção. Agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Agradeço ser suave. Agradeço ser saudável. Agradeço poder auxiliar ao próximo. Agradeço melhorar mais e mais. Agradeço poder orar, poder meditar. Agradeço perseverar. Agradeço ao mar, à saúde, à vida infinita. Agradeço a cidade onde eu moro. Agradeço a todos os meus vizinhos de Ribeirão Preto e de São Paulo. Agradeço a todas as pessoas que me ajudam. Agradeço por poder agradecer, que assim seja para todos os seres da terra e fora. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, ligarmos a Deus, nosso Pai, fechar os olhos e ouvir essas frases. Gratidão, agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus queridos pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia e Ana Cristina. Agradeço a Andréia, a Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Nadir. Agradeço a Jéssica, a Graciele. Agradeço a todas as pessoas que nos ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos, à minha escola, Casa de Lakshmi. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar, à força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, agradeço às minhas queridas aulas, agradeço a minha disponibilidade ao estudo, agradeço ao sol que me ilumina, agradeço aos meus queridos amigos,
Agradeço o condomínio 28 de agosto, a todos os seus trabalhadores e a todos os seus moradores. Agradeço aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto, agradeço a todos os que trabalham. Agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Agradeço ao meu ser, agradeço a minha capacidade no estudo.